Oi, turma do segundo ano! E aí, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem e com saúde, que é muito importante, não é mesmo? Estão animados para a nossa aula de hoje? Espero que sim! Eu sou a professora Ana Laura, da Rede Futuro VIP, e o nosso encontro de hoje é do componente curricular História. Estão com o material de vocês aí? Lápis, borracha, caderno, apostila, caso vocês queiram fazer anotações? Ainda não? Então eu vou dar um tempinho para que vocês possam se organizar, certo? Oi, pessoal! Vocês já conhecem a existência do coronavírus, né? E sabem também que isso é muito sério. Por isso, nós temos que respeitar e seguir todas as instruções que nos foram passadas por especialistas. Assim, todos nós vamos nos proteger e também não contaminar ninguém. E logo, logo o perigo passa. Então, vamos lembrar quais são as recomendações médicas. Primeiro, ficar em casa. Seus pais só devem sair quando for muito necessário. Mesmo em casa, é muito importante lavar as mãos com muito cuidado. Eu vou te mostrar. Com bastante sabonete. Primeiro lavar as palmas, depois as costas das mãos, entre os dedos, a ponta dos dedos, os dois dedões e os pulsos, até um pouco do antebraço. Enxugar bem. Cada um com a sua própria toalhinha. E a mamãe e o papai podem ajudar a passar um álcool gel que mata esse vírus chato, ai, ai, ai. Eu sei também que abraçar e dar beijinhos é muito gostoso, principalmente quando temos tantos amigos queridos. Mas por um tempo, o melhor é dar um belo sorriso e acenar com a mão para quem amamos. E se formos espirrar, ai, 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 lenço na boca e no nariz. Ai, atchim, ai. No próximo vídeo eu vou dar ótimas dicas para a quarentena em casa ficar muito mais divertida. Ai, pessoal, vamos nos cuidar. Bisu, bisu. De longe, hein? Mua! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula passada, onde nós vimos na nossa apostila 3, na nossa unidade 6, né, que os lugares, eles passam por transformações ao passar dos anos, né? E que nesses lugares estão presentes elementos que podem ser antigos, como também elementos mais novos, através dessas transformações. E que são esses elementos que guardam a história daquele lugar, né, de uma época passada. E que neles nós podemos encontrar as memórias daquele lugar. Vimos também que um lugar muito importante é o nosso bairro e que ele é um espaço muito importante, um espaço de convivência, onde nos relacionamos, onde fazemos muitas atividades, não é mesmo? E que eles possuem regras de convivência importantes que a gente precisa cumprir. E que o nosso bairro também possui a sua história, possui a sua memória. E para conhecermos a história de um lugar e a sua memória, nós podemos observar fotografias antigas, assistir vídeos, observar objetos que foram utilizados em uma época passada. Então, esses são exemplos de fontes históricas que nos relatam, que nos mostram, que nos trazem a memória daquele certo lugar, né, em uma certa época passada. Então, essas fontes são importantes, documentos importantes que guardam a memória, a história de um certo lugar. Tia Ana Laura trouxe agora um texto que é o relato de Bernardo Racinski, que ele vai nos contar, nos mostrar as transformações que ocorreram em seu bairro, em sua rua, ao longo dos anos, e que ele guarda, na sua memória, como era
e como é agora. Então vamos ouvir? Então vamos lá. Eu devia ter uns 6 ou 7 anos, quando certo dia chegaram à Rua 2 muitos homens moídos de pás, picaretas e enxadões. Abriram um rasgo profundo no barranco e se puseram a desmanchar o morro. Atrás deles vieram dezenas de pequenas caçambas puxadas por burricos que levavam a terra para longe. Era um vai e vem incessante, divertido de se ver. E lá se foi o nosso campinho. No lugar do morro, ergueram uma vila com umas 30 casas de cada lado, todas iguais. Eram os anos 1940, época em que em toda São Paulo construíram-se vilas. O desmonte do nosso morro significou o fim da minha infância e o começo da urbanização total da Água Fria. As construções nunca mais pararam e hoje o bairro é um emaranhado de sobrados e arranha-céus, onde mal se vê um palmo de terra. Os territórios da minha infância só existem agora na minha memória. Através desse relato histórico, desse morador, nós podemos perceber as grandes mudanças que foram ocorrendo em sua rua, em seu bairro. E esse relato histórico é uma fonte histórica muito importante, né? Sim, ela nos faz perceber, compreender, aprender a história de um certo local. Bom, se formos analisar esse relato de Bernardo, nós vamos perceber, como era a sua rua, como era lá o seu bairro. Nós podemos perceber que a rua de Bernardo era como? Era larga, de terra, cheia de poeira e despovoada, não tinha muitos moradores, não é mesmo? O comércio naquela época ocorria através dos ambulantes que ficavam andando pela rua, vendendo suas mercadorias, também de casa em casa. E uma das brincadeiras que Bernardo mais gostava era qual? Sim, era o futebol, que ele brincava no campinho lá no morro. Mas qual foi o fator que Bernardo relatou que trouxe toda essa mudança, resultou em toda essa transformação em sua rua e em seu bairro? Ele falou lá no relato dele, vocês lembram? Sim, a urbanização. E a urbanização é a transformação daquela região rural em uma região urbana, ou seja, em uma cidade, através de muitas construções. Construção de comércio, construção de mais casas, de mais moradias, construção de ruas, E ela também resulta no aumento populacional, ou seja, no aumento de pessoas, de moradores daquele local, como também o aumento territorial da cidade. E com esse aumento de pessoas, de moradores, foi necessária a construção de muitas moradias. E uma das moradias necessárias foi a moradia vertical, ou seja, os prédios, que é possível, de acomodar mais pessoas naquele lugar. E com todas essas construções, é possível de se observar poucos espaços livres, espaços de terra, como mencionado por Bernardo em seu relato, como o campinho que ele brincava com seus amigos de futebol e que agora fica somente em sua memória, somente em suas lembranças. Toda essa mudança ocorrida com a urbanização
tornou a Rua de Bernardo mais o quê? Movimentada e pouco segura para as brincadeiras de rua, como Bernardo brincava. Então, com essa movimentação, né, de carros, de muitos moradores, as crianças passaram a brincar mais dentro de casa. E nós percebemos que, com esse relato de Bernardo, que não foram somente mudanças, transformações que ocorreram em sua rua, né? na Rua de Bernardo, no bairro dele. Não, ocorreram mudanças, transformações também na vida de Bernardo, né? No seu dia a dia, onde ele teve que parar de fazer coisas, de fazer atividades, como as suas brincadeiras de rua, né? E que isso deixou em sua lembrança uma saudade de quando ele tinha 6, 7 anos, né? Como os espaços livres para poder correr, para poder brincar, a pouca movimentação, circulação de automóveis e pessoas, o barulho que se tornou mais frequente. Então, tudo isso ele guarda em sua memória e sente saudade desse tempo, porque toda essa transformação também trouxe mudanças para a vida, para o dia a dia de Bernardo e também dos moradores daquele seu bairro. Em meio às construções novas, também é possível de se encontrar elementos mais antigos, construções mais antigas, como a construção dessa concha acústica aí, olhem aí, que é um monumento construído no final da década de 1950, localizado na Praça 1º de Maio, em Londrina, no Paraná. Nessa época, esse espaço era utilizado para passeios a pé e também para a realização de apresentações artísticas, como mostra nessa fotografia, que é um documento, uma fonte histórica, onde podemos conhecer um pouco da vida dos moradores daquela época, não é mesmo? Nessa próxima foto, vemos o mesmo local, o mesmo espaço de convivência, mas que hoje é pouco utilizado. Vamos observar essas duas imagens, essas duas fotografias. Quando observamos essas duas fotografias, podemos perceber semelhanças e diferenças? Observem aí. Sim, não é mesmo? Percebemos que a concha acústica, um monumento antigo construído, não é mesmo? Permanece nesse local, mas que esse local possui novos elementos, resultantes da transformação ao longo dos anos, como os prédios, as construções, as ruas, os meios de transporte, nos mostrando grandes mudanças como as funções de certas construções. Tia Ana Laura trouxe uma poesia para a gente ler juntos. Vamos ler? Ela se chama O Bairro Onde Eu Moro, de Carmen Lúcia. Então vamos lá. O bairro onde eu moro. O bairro onde eu moro é pura animação. Casas, ruas e pessoas e muita animação. Tem açougue, padaria e até um sacolão. Supermercados e lixeiras sempre à disposição. Tem postinho de saúde, tem escola e peixaria, uma igreja e uma praça, onde brinco com alegria. Ó bairro de minha afeição, hoje repleto em construção, grandioso em população, fica lembranças na imaginação. Analisando essa poesia, nós podemos conhecer um pouco como é o bairro dessa pessoa que escreveu? Sim, podemos, não é mesmo? Então vamos voltar lá na nossa poesia e analisar as palavras escritas
para conhecermos um pouco desse bairro. Então vamos aí, ó. Vocês acham que essa pessoa que recita essa poesia mostra gostar do seu bairro? Sim, quando ela fala que é pura animação, então, né, ela se diverte no bairro. E esse bairro, ele é calmo ou movimentado? Movimentado, não é mesmo? Com muita agitação. E o que nós podemos encontrar nesse bairro? Vamos lá, ó. Podemos encontrar açougue, padaria, sacolão, supermercado, posto de saúde, escola, peixaria, uma igreja, uma praça, onde a brincadeira faz muita alegria. Então, nos mostra um monte de coisa nesse bairro, né? Nos mostra que é um bairro comercial, com muitos comércios, e que nesse bairro também tem o que à disposição? Lixeiras, isso aí, mostrando que as pessoas se preocupam com a preservação e a limpeza desse espaço de convivência, não é mesmo? E como que ela termina essa poesia? Vamos olhar lá no final, ó. Termina mostrando que hoje é um bairro repleto de construção, com muitas pessoas, né? E que tudo que ela relatou fica somente em sua lembrança, em sua memória. Não é mais como era antes, né? Na sua infância. E aí, vocês gostaram dessa poesia? Gostaram de analisá-la? Pois é, através da poesia, podemos sim conhecer um pouco dos lugares, né? Conhecer um pouco do bairro, das ruas, conhecer como era no passado e como é hoje, quais transformações ocorreram. Então, essa fonte histórica também pode nos trazer relatos importantes, não é mesmo? E vocês também podem conhecer um pouco do bairro, da rua de vocês, como era no passado, perguntando para os seus familiares. Sim, podem conversar com eles. Vocês vão descobrir como era o seu bairro antigamente e que, ó, estão guardadinhos na memória dos seus familiares. Então, podem conversar sobre esse assunto com eles, vocês vão gostar. Será uma conversa bem animada, de muitas lembranças. Bom, galera do segundo ano, o nosso encontro de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de história, que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Conversem com os familiares de vocês sobre esse assunto, né? Sobre essa transformação que pode ter ocorrido também aí onde vocês moram, ou aonde eles moravam, ou então em lugares que vocês gostam de passear. Os lugares que vocês gostam de passear também passam por transformações e podem trazer lembranças, memórias muito legais para vocês, certo? Olha, não se esqueçam de estarem navegando na nossa plataforma VIP, de estarem acessando as ferramentas que estão lá à disposição de vocês, que são muito importantes, tá? Não se esqueçam de assistir as nossas aulas online, as nossas videoaulas e também de realizar os exercícios que estão lá na nossa plataforma, tá? Olha, cuidem da saúde de vocês, da saúde dos seus familiares, de quem está aí pertinho de vocês. Se cuidem, fiquem em casa, procurem atividades que possam ser realizadas com a família de vocês, procurem se divertir em casa, ler um livro, estudar, conversar, jogar. Isso vai ser muito importante para a relação de vocês, tá bom? Então, ó, muitos beijinhos para cada um de vocês. Vocês estão, ó, em meu coração. Até o nosso próximo encontro. Tchau!